Capítulo 241. Isso. A própria Shen Tianyu não esperava que fosse tão rápido enquanto olhava para os eventos que se desenrolavam nos territórios imortais. O sagrado Império Celestial que flutuava no horizonte também iniciou sua descida gradual às águas dos territórios, e os seres angélicos e divinos do Império já haviam previsto contato com os indígenas. Por todos os territórios imortais, o caos e a precipitação envolveram as pessoas, sem qualquer ideia do que poderia acontecer ao mundo no próximo segundo. Tudo estava mudando lentamente, adaptando-se ao seu novo estado de céu. Está se desenvolvendo em um ritmo mais rápido do que eu esperava. O que está apostando? Ela murmurou confusamente. Eu sei que ele está destinado a se tornar um deus, mas isso não é demais. Os planos já foram traçados, meu querido Shen. Destino. Shen Tianyu se envolveu em choque ao olhar para o horizonte em constante mudança à sua frente. Matias tem que acender. Eles estão vindo. Mas você não pode fazer nada para pelo menos dar algum tempo ao Matias. Shen Tianyu ficou preocupado, olhando para o corpo de Matias emparelhando entre a luz do céu enquanto todas as coisas se fundiam. O tempo lhe será dado, como um deus parcial. Você quer dizer? Lentamente, Shen Tianyu começou a formular e entender o que o destino queria dizer, enquanto ela balançava a cabeça. Fique tranquilo, querido destino, seu filho estará pronto e eu me certificarei disso. Obrigado. Com o objetivo claro para ela, a forma de Shen Tianyu mudou, com a presença ao seu redor se tornando cada vez mais profunda. Seus braços fizeram movimentos circulares enquanto 10 imagens enigmáticas apareciam ao seu redor. Escritura do Gênesis dos 10 Destinos, autoridade da Rainha Divina, Kindle da Criação Celestial. As 10 imagens que a cercavam emitiram um som estridente enquanto rachaduras se ramificavam de todas elas e se conectavam umas com as outras. A energia primordial vazou gradualmente dessas imagens à medida que todas essas energias desciam para os territórios imortais que estavam em transição para o céu. Com os esforços de Matias, juntamente com o apoio da Rainha Shen e a existência dos seres angélicos que habitam o reino, o núcleo interno dos grandes territórios imortais também está gradualmente se transformando em um núcleo do céu, e a última coisa que precisa para formar seu núcleo infantil seria: eu invoco as autoridades de todos os céus existentes. Eu proclamo a autoridade do céu divino como absoluta para si mesmo e para os domínios sob seu domínio. Um forte terremoto de repente atingiu todo o reino enquanto as correntes que conectavam todas as coisas vibravam de repente. Quanto ao porquê disso, inúmeras ondas de energia atingiram o céu divino de maneira violenta. Várias imagens divinas surgiram enquanto olhavam para Matias com desgosto e desprezo. Um reino recém-evoluído ousa se proclamar como o paraíso? Ridículo! Uma das imagens riu. Voltem de onde vocês vieram, canalhas dos outros céus. Matias gritou com raiva para as imagens: eu não pedi sua permissão para estabelecer meu céu. Eu o estabeleço como um absoluto, portanto ele é o absoluto. Você não terá nenhuma palavra a dizer sobre isso. Seu tom mudou para um grau poderoso, ecoando por todo o reino e por aqueles que o cercam. Você, aquele que falou antes, olhou carrancudo para ele. Eu nego a existência deste falso céu. Nós apoiamos a moção. As outras imagens divinas responderam. Então, o céu divino também não reconhece suas existências. Matias respondeu com orgulho enquanto lentamente endireitava sua postura, cercado pela luz celestial enquanto devolvia os olhares de desprezo às imagens. Você está declarando guerra contra os céus originais, mortal. As imagens perguntaram friamente. Os céus originais não reconhecem o meu céu, e nem nós. Matias respondeu com naturalidade: se os céus originais se atrevem a pisar com seus dedinhos imundos nos assuntos do meu céu, então é guerra. O silêncio permeou entre as duas partes. Depois de um tempo, uma das imagens falou com indiferença, o que de alguma forma decidiu o desfecho de todo esse fiasco. O 10º céu separa-se formalmente deste universo. Senhor Vliodan. As outras imagens exclamaram. O 10º céu há muito cortou suas relações com o universo, ainda que informalmente.
Estaríamos apenas dedicados a ele inteiramente. A imagem então virou sua cabeça para Matias antes de falar telepaticamente com ele. Os céus devem estar em harmonia uns com os outros. Matias zombou e respondeu: a harmonia seria impossível com esses homens. Então eu lhe darei um acordo entre o céu divino e o 10º céu. A imagem respondeu, o que o intrigou. Que negócio seria esse? Ele perguntou. A imagem do 10º céu então abandonou seu maior acordo que abalou Matias profundamente. O 10º céu ajudará o seu céu a conquistar os outros céus. Mas por quê? Matias perguntou de maneira perplexa. O 10º céu não obteria nenhum benefício ao fazer isso. Por sua vez, continuou a imagem, o 10º céu seria separado dos assuntos do universo no futuro. Matias estreitou os olhos quando a imagem revelou o outro lado do acordo. Sabendo o que pode acontecer no futuro, isso significaria que o 10º céu também tem uma ideia do destino do universo, e isso significaria que o universo perderia um céu poderoso sob eles. O céu divino e o 10º céu cooperariam entre si, alcançando uma parceria. Matias sugeriu o contrário. O 10º céu ajudaria, mas teria independência da existência do universo. A imagem sugeriu mais uma vez. Isso é o melhor que podemos conseguir. Matias assentiu, aprovando a sugestão da imagem. A imagem então sorriu sutilmente antes de falar audivelmente mais uma vez, o 10º céu partirá. Depois de dizer isso, a imagem desapareceu lentamente de sua vista, deixando as imagens confusas dos governantes celestiais ofegantes de choque. Porque todos vocês ainda estão aqui. Já chegamos a um consenso, correto? Matias olhou para as imagens com altivez, ganhando as críticas dos governantes celestiais antes de todos partirem. Certificando-se de que eles foram embora, Matias expandiu seu sentido espiritual por todos os territórios imortais e, uma vez que teve certeza, seu poder imediatamente irrompeu com vigor enquanto todo o reino se transformava em um céu infantil. Terra, mar e céu tremeram enquanto tudo gradualmente se tornava divino. O submundo também esteve envolvido quando as energias divinas entraram nas fissuras que conduziam ao reino dos mortos. Fora dos territórios imortais, o reino divino de repente estremeceu violentamente, alarmando Alumen e os outros serafins. O que está acontecendo, Lorde Alumen? Um dos anjos divinos perguntou ao serafim de 6 asas que estava observando o reino. Parece que sua divina majestade estaria fundindo o reino divino em outro reino. Alumen respondeu enquanto olhava solenemente para os céus do reino divino. Por todo o reino divino, inúmeras fendas apareceram gradualmente, mostrando a imagem de outro mundo além dele. Como se tudo estivesse se aproximando, todos sentiram a energia empurrando para dentro do reino divino, dominando-os com um poder tremendo. Rachaduras começaram a aparecer na superfície das muralhas do reino, alarmando a todos sobre o poder além das fissuras. Os serafins já se reuniram, falando da fusão com solenidade. Sem a aparição de Sua Majestade, todos devem observar de perto o mundo além das fendas, entendeu? Alumen, sentado em seu trono, ordenou solenemente. Entendido, Senhor Alumen. O outro serafim assentiu. Precisamos alertar as deidades de Mateon. Eixeriale, um dos serafins imperadores gêmeos, perguntou. Alumen pensou por um momento antes de responder. As outras divindades não precisam saber dos problemas do reino divino. Ele suspirou. Por que não? Silfos, o serafim da sabedoria, perguntou confusamente. A existência de Mateon, o reino divino e o inferno sem fim são a mesma coisa. Estávamos lá quando Mateon precisava de ajuda, portanto, as divindades de Mateon também deveriam ajudar o reino divino, considerando a nossa crise atual. Porque imaginei que Sua Majestade poderia estar envolvida nesta fusão. Alumen respondeu, senti a existência de Sua Majestade no mundo além da fenda, e isso significaria apenas que ele sabe o que está acontecendo, ou mesmo pode ser a razão do que está acontecendo. Mas o reino divino está sendo destruído no processo. Você mesmo deve estar ciente disso, Lorde Alumen. Silfos gritou com desgosto. Não podemos fazer nada contra os seres do além, Lorde Silfos.
Alumen respondeu com desamparo. Ele se levantou de seu assento, olhando para as fendas que se formavam além do horizonte. Apenas a energia deles já está arruinando as paredes inabaláveis e inquebráveis que Sua Majestade construiu. O que mais seria a existência deles quando atacarmos eles, pior, eles entrarem em nosso reino? Ele então riu resignadamente. Os seres além definitivamente superam a nossa espécie em um grau enorme, sem dúvida. De repente, os olhos de Alumen se arregalaram. Ele falou sobre os braços e aparentemente examinou-o. Depois disso, ele olhou ao seu redor com cuidado e atenção. Ele então riu e gradualmente riu de todo o coração, confundindo os serafins reunidos no palácio. O que está acontecendo, Lord Alumen? Ansariel, um dos serafins imperadores gêmeos, disse com uma expressão confusa no rosto. Meu poder está aumentando, e o reino divino também. Alumen respondeu enquanto ria de alegria. Fim do capítulo. Capítulo 242 Eventos após a criação do céu divino. Logo, todos notaram sua ascensão no poder e não puderam deixar de gritar de alegria. De repente, todos se sentiram estranhos enquanto suas consciências vagavam lentamente. Suas obrigações devem estar amarradas por pesos enquanto todos caíram inconscientes. Na verdade, todos dentro do reino divino encontraram a mesma coisa. Todo o reino tornou-se um domínio adornado, pois todos, mesmo aqueles que antes andavam na rua, podiam ser vistos deitados. Lá fora, nos territórios imortais, a mesma coisa aconteceu ao mesmo tempo em que trilhões, se não quatrilhões de pessoas foram enviados para um estado de hibernação enquanto a energia do maior divino era assimilada por todas as existências dentro de dois reinos. Exceto o povo do Império Sagrado Celestial, todos caíram no sono. Matias, que era o centro de tudo, continuou a financiar o reino divino e os territórios imortais, ao mesmo tempo que liberou quantidades mínimas de energia divina por toda a Terra. Sua consciência dimensional ascendente também influenciou todo o reino sob ele a entrar em um estado de transformação. Embora eles não possam atingir seu nível de consciência, pode-se dizer que seus estados mentais melhoram aos trancos e barrancos. Semanas depois, o reino, agora o céu divino, mudou a um grau inimaginável. A mudança tornou o céu divino irreconhecível, tanto que os antigos territórios imortais não alcançariam nem 1 centímetro da glória do céu divino. As bases fundamentais sobre as quais os territórios imortais foram construídos mudaram completamente. Suas terras imortais eliminaram suas últimas impurezas e se transformaram em um domínio celestial que até mesmo os anjos do terceiro céu e abaixo se sentiriam indignos de pisar em seu solo sagrado. O reino divino e o domínio do Império Sagrado Celestial também completaram sua fusão e agora se tornaram parte do recém-estabelecido céu divino. O sol no céu permaneceu parado no topo do reino, nem o anoitecer nem o amanhecer aconteceriam neste céu. Suas próprias leis já foram instituídas, influenciando todos os seres internos. Por enquanto, o povo ainda não acordou, porque seus corpos ainda estão sendo reformados. Abaixando os braços cansados, ele desceu dos céus e pousou perto de Shen Tianhui, que estava conversando com um homem que desceu junto com os seres angélicos do Império Sagrado Celestial. Atrás dele, 2 serafins blindados de 6 asas de 2,5 metros de altura estavam com uma espada grande prateada de 1,5 metro de comprimento entre as mãos. Imperatriz Shen! Matias gritou. Shen Tianhui virou-se para ele e imediatamente se ajoelhou, com as mãos segurando a bainha de seu manto dourado. Imperador divino! Ela o cumprimentou respeitosamente. Levante-se, Imperatriz! Matias acenou. Você é a imperatriz do céu divino e também tem autoridade sobre as pessoas, especialmente sobre seus súditos. Ele disse. Shen Tianhui acenou com a cabeça compreensivamente e levantou-se. Por outro lado, o homem ao lado dela olhou para Matias com um olhar observador. Matias notou ele e se virou. Você precisa de alguma coisa? Matias perguntou. Imperador divino Ren Shen, ou devo dizer Imperador divino Matias, já que você não é mais apenas o imperador do Império do Céu Divino.
O homem falou com uma voz monótona: embora você tenha se tornado um Deus celestial ao criar o céu divino, isso não significa que os seres do Império Sagrado Celestial reconheceriam imediatamente seu governo. Ele disse a ele: Matias estreitou os olhos. Continue. Ele disse. O homem nem vacilou enquanto o Deus Celestial olhava para ele com total concentração, carregando consigo seu poder. Embora seja verdade que você é um Deus que preside um céu, você ainda precisaria ganhar a confiança, o orgulho e a lealdade dos habitantes do Império Sagrado Celestial. Nós o reconheceremos como o cônjuge de nossa imperatriz, mas até que você prove você mesmo, você será apenas o marido da nossa imperatriz e nada mais aos nossos olhos. Depois de dizer isso, ele se curvou para Shen Tianyu e antes de sair junto com os dois serafins, sem sequer olhar para Matias. Quando ele partiu completamente e viajou para retornar ao domínio do antigo Império Sagrado Celestial que se fundiu com o reino, Shen Tianyu curvou-se para Matias se desculpando: sinto muito se você ficou ofendido por ele, Imperador Divino. Shen Tianyu falou: você não precisa se desculpar, Imperatriz Divina. Matias acenou com a mão com um leve sorriso no rosto. Ele olhou na direção de onde o homem saiu e disse: agradeço que ele estivesse me dando a chance de provar meu valor ao povo do seu império e ainda me reconhecer como alguém com autoridade. Esse pode ter sido o momento em que eu precisaria de uma explicação. Ainda assim, peço desculpas por Eolas, Imperador Divino. Ela repetiu. Resignado com a atitude dela sobre o assunto, Matias só pôde assentir e aceitar suas desculpas. Você pode me chamar de Matias. Por sua vez, eu chamaria você de Tianyu. Matias falou depois de um silêncio constrangedor. Você não precisa mais me chamar pelo meu nome em mandarim. Shen Tianyu sorriu e respondeu: você pode me chamar de Celeste ou Luna, como quiser. Então, Celeste, deveríamos conversar sobre sermos noivos. O que planejamos com isso? Matias perguntou com um pouco de apreensão. Mesmo já tendo 5 mulheres em seu harém, como um homem que viveu no século XXI em um mundo onde a poligamia é altamente desencorajada, exceto para outras religiões que permitem tais práticas, ele ainda não gosta muito da ideia de múltiplas mulheres em seu harém, vida de casado ao mesmo tempo. Ele até fez um experimento que, felizmente para ele, funcionou e lhe permitiu plantar suas sementes dentro de suas consortes que precisavam de um descendente dele para ter legitimidade aos olhos das pessoas comuns e dos nobres, sem a necessidade de consumação. Para ele, agora que tem Isabelle, dedicaria seu tempo de marido a ela e somente a ela. Considerando que todos que estão dentro do céu divino evoluíram para se tornarem seres divinos de um certo nível, e também considerando que o Palácio Imperial está diretamente envolvido com sua presença e transformação divina, Isabelle definitivamente estaria pelo menos no nível de um nono. Sendo o céu e com certeza viveria por pelo menos bilhões de anos, acompanhando-o em sua vida piedosa por muito tempo. A última coisa que ele precisaria em seu relacionamento agora seria de outra mulher. Não tenho intenção de desrespeitar as mulheres nesta linha. Só estou dizendo que ele só quer uma mulher para acompanhá-lo e não precisa de uma garota secundária. Só isso. Aquilo. Shen Tianyu, ou Celeste, a Ed riu. Eu sei o que você está pensando. Sermos noivos é apenas uma formalidade para declarar nossa intenção. Como seria mais fácil para mim transferir minha autoridade divina para você se formos eu escolhi esse caminho. Mas isso não significa que você seja obrigado a me tratar como sua esposa. Ela acrescentou: você pode me tratar apenas como amiga e parceira de negócios ou cofundadora. Isso é um alívio. Ao ouvir isso dela, Matias soltou um suspiro de alívio, como se um enorme fardo tivesse sido tirado de suas costas. Você realmente se opõe tanto à ideia de harém? Celeste riu ao olhar para o homem alegre à sua frente. Envergonhado, Matias só conseguiu rir. Depois de um tempo, eles olharam para o céu divino à sua frente. Eles sabem que, com a ajuda da sua autoridade recém-adquirida como um Deus celestial e um ser que ascendeu às dimensões, o céu divino se desenvolveria grandemente ao longo dos anos vindouros.
E como todos esperavam, eles realmente fizeram exatamente isso. Depois que todo o reino acordou, todos ficaram chocados com as mudanças em seus corpos. Os mortais ficaram incrédulos quando descobriram que ganharam força e poder que antes só podiam imaginar. Alguns criaram asas, alguns criaram halos, outros receberam a capacidade de curar e muitos mais. Os serafins do reino divino também voaram em direção à presença de Matias junto com milhares de anjos guerreiros. No meio da viagem, eles foram recebidos por quem, que havia se transformado em um anjo de 2 asas cujo poder é maior que o de um serafim. Eles foram levados para a montanha Ianode, onde Matias sentou-se no trono do céu. Extasiados por seu Criador ter criado um céu mais poderoso, eles prometeram sua lealdade mais uma vez com total apoio. Quando descobriram que ele tinha descendentes, a alegria deles não poderia nem ser descrita. Em relação aos seres dos territórios imortais, algumas feras nas florestas ganharam ciência e também o conhecimento de que um novo Deus celestial reside no reino. As feras vieram em massa em direção ao novo palácio imperial situado no meio do continente, ou melhor, flutuando no meio de todo o céu. De fênix a wyvernes, serpentes e muito mais, uma variedade de bestas divinas deram as boas-vindas ao seu novo Deus. Fim do capítulo. Capítulo 243, O legado de Shiarlen Lux. Outras feras que tiveram muita sorte ganharam até uma forma humanoide. Um deles era um temido colossal do mar que, antes da transformação, já possuía consciência própria, um Leviatã. Outro era um dragão que dormia nas montanhas de outro continente quando foi perturbado pela forte luz divina. Surpreendentemente, um deles na verdade veio de ser apenas uma pomba normal, impotente e mortal. A pomba nasceu à forma de um menino de 8 anos com 2 asas nas costas. Como a concepção usual do Cupido, o menino tinha cabelos loiros cacheados, olhos azuis, e só tinha uma roupa normal como cobertura para suas partes. Outra coisa chocante sobre a pomba transformada foi que ele era o mais forte entre os seres sencientes evoluídos, seja em termos de cérebro ou de músculos. Outra coisa que abalou Matias foi que outro continente apareceu do nada, e Matias não poderia estar ainda mais familiarizado com a alta torre verde situada no centro, o reino de Aquiarta. Quando apareceu, Matias enviou uma mensagem para o palácio da imperatriz do reino, mas descobriu que todos ainda estavam dormindo, absorvendo a energia do céu divino e se adaptando ao novo ambiente. Ao acordarem, a imperatriz Iuna foi saudada pela divina senhora Isabelle e levada ao palácio celestial, onde receberiam audiência do próprio divino imperador. Como esperado, quando a imperatriz Iuna o viu sentado em seu trono celestial, ela imediatamente se ajoelhou com reverência e jurou lealdade e fidelidade a ele. Com isso, bestas humanoides, bestas divinas, bestas espirituais, humanos e todas as outras raças serão acolhidas pelo indiscutível imperador divino de todo o reino. Claro, todos eles foram aceitos por Matias como seus subordinados. Eles foram nomeados de acordo com suas habilidades correspondentes, com o Leviatã e o Dragão se tornando generais do domínio do Mar Negro e do domínio da Montanha Prateada que governam criaturas marinhas e feras da montanha, respectivamente. Para o domínio de Aquiarta, agora conhecido como domínio espiritual, foi administrado pela imperatriz Iuna. Quanto à pomba que se autodenominou Lázaro, ele foi nomeado para governar o domínio do reino divino diretamente pelo próprio Matias. Ele reconheceu o talento de Lázaro e optou por dar-lhe alguma autoridade para governar o primeiro domínio celestial que ele criou. E, com a confiança dada pelo próprio Deus celestial, Lázaro não decepcionou e fez do domínio do reino divino o segundo domínio mais forte em todo o céu divino, ficando atrás apenas do domínio real celestial que a família real detém pessoalmente. No total, 19 domínios foram formados sob 19 nobres celestiais, 8 dos quais estão sob os 8 animais celestiais dos 8 continentes. Cada um deles tem o propósito de proteger e expandir os domínios sob o céu divino. No sentido natural, o céu divino também começou a se desenvolver enquanto Matias organizava a estrutura governante do seu céu.
A energia divina continuou a fortalecer-se e a tornar-se densa, os seres continuaram a evoluir, novas espécies continuaram a ser descobertas e ervas mais fortes e ricas continuaram a crescer. Tudo isso aconteceu num período de 10 anos. O desenvolvimento do poder do céu divino foi levado ao seu potencial máximo, considerando que a guerra está próxima. E como esperado, depois desses 10 anos, o céu divino, junto com 10.000 seres do 10º céu, invadiu os 9 céus com força total, com os 19 domínios sob os nobres celestiais atacando o 1º céu, e os homens do 10º céu, o domínio real celestial, e o próprio Matias atacando o domínio do 9º céu. Com os seres inimaginavelmente poderosos do 10º céu, os 9 céus não conseguiram nem resistir e caíram em 7 dias. Após a guerra, os 9 céus foram fundidos com o céu divino, o que fez com que o já enorme céu se tornasse inimaginável até mesmo para a maior mente mortal. O céu divino também ganhou um exército de tamanho inimaginável e generais competentes que ainda precisavam provar seu valor. Finalmente, depois de resolver as questões, o céu divino entrou em seu desejável estado de paz. As pessoas podem agora admirar a beleza do céu e sentir a sua glória transbordante. Quanto aos nobres celestiais, suas competições apenas começaram. Após a guerra dos céus, exceto para o domínio real celestial cujo governante, o príncipe coroado Alexandre, tem autoridade como príncipe divino e também está sendo preparado para ascender como rei divino, os outros nobres celestiais ascenderam de senhores celestiais para um barão celestial. A posição dos nobres celestiais é igual à hierarquia da nobreza, com o título de Senhor Celestial vindo em primeiro lugar e tendo o título de Rei ou Rainha Celestial como a posição mais alta. Agora que eles entraram no posto de Barão Celestial, suas responsabilidades começaram a aumentar, espalhando a fé e protegendo os domínios e os mundos sob eles. Eles também receberam 2 senhores celestiais de Matias através da criação para administrar seu feudo selecionado no 1º céu. Este método de conceder autoridade aos subordinados prova ser a maneira mais rápida e eficiente de fazê-lo e também garante que ninguém seria capaz de usar os senhores sob seu comando para sequer pensar em uma rebelião. Usando os feudos sob seu comando, os 18 barões celestiais começaram a avançar em uma cruzada para o primeiro reino escolhido, a galáxia Mateon. Com esse objetivo em mente, os nobres celestiais propagaram a fé aos novos habitantes de Mateon enquanto as deidades observavam com cautela, protegendo os seus próprios mundos que continham os seus descendentes. 600 anos depois, num mundo dentro de Mateon. Dentro de um bairro normal do século XVIII, havia uma casa que se destacava mais que as outras. Havia várias caixas no gramado, algumas das quais abertas, mostrando seu conteúdo: canos de aço, pás de ferro, pedaços de metal, enlatados, armas, etc. Henry, mova-se mais rápido. Olhando para um menino de 17 anos arrastando uma das enormes caixas para dentro de casa, o pai gritou ansioso para o filho. Vendo que o filho já estava dando o melhor de si, o pai correu e ajudou o filho a carregá-lo para dentro. Ele olhou para o céu e vendo que o sol estranho estava lentamente afundando no horizonte, sua expressão parecia ainda mais ansiosa. Eles aceleraram o passo e finalmente terminaram de transferir todas as caixas para dentro. Assim que recuperaram o fôlego, o pai imediatamente trancou a porta e bloqueou-a com grossas tábuas de aço. O que está acontecendo, pai? Henry perguntou ofegante. Por que você comprou toneladas de coisas? Você até usou todas as suas economias. Olhando para seu pai ansioso, Henry começou a ficar desconfiado. Você está escondendo algo de mim, pai? Ele perguntou. Vendo que não conseguia mais rodeios, o pai suspirou e começou a conversar. Nós, ou devo dizer sua mãe, fazemos parte do clã Lux que existe desde os tempos mais antigos. Ele explicou, era um clã proeminente há 900 anos, mas assim como a vida, o poder é efêmero. Embora o clã tenha caído em desgraça, ele ainda tinha séculos de fundação. Heranças de diferentes idades foram dadas aos descendentes, um deles era Shiarlen Lux, o homem que criou a família Solas, seu ancestral. O que isso tem a ver com seus gastos?
Henry já estava perdendo a paciência, com as sobrancelhas erguidas em ceticismo. A influência e a autoridade de Chiarlen dentro do clã Lux foram muito ruins em sua época, considerando que ele passou toda a sua vida nos corredores da biblioteca do clã e não iniciou contato com os outros descendentes, outros com seu olhar frio só para ficarem sozinhos. Na herança, o que ele recebeu foi um livro velho e dilapidado, cheio de símbolos enigmáticos. Curioso sobre o conhecimento contido no livro, Chiarlen passou anos pesquisando para compreender o que ele diz. Quando ele compreendeu isso, ele imediatamente criou a família Solas com apenas uma tarefa atribuída à sua linhagem: guardar o livro a todo custo. Ao dizer isso, ele se levantou lentamente e caminhou em direção às escadas. Levantando algo sob o corrimão, ele começou a exercer sua força puxando toda a escada para o espaço vazio ao lado, revelando uma passagem subterrânea iluminada por tochas. Ao descerem as escadas, uma atmosfera estranha não poderia ser dissipada, pois as paredes dilapidadas e as teias que o cercavam fizeram Henry se sentir sufocado. Felizmente, mesmo antes, Henry já foi exposto a muitas coisas, então o fardo em sua mente diminuída. Vários segundos depois, a boca de Henry se abriu quando viu o que estava à sua frente. Um longo e amplo salão de pedra foi apresentado a ele, sustentado por pedra. A sala também tem todos os cantos cheios de tesouros e equipamentos, deixando Henry pasmo. Fim do capítulo. Capítulo 244 Ixolvuntur Aleimurin, o caos está aumentando. Vários segundos depois, a boca de Henry se abriu quando viu o que estava à sua frente. Um longo e amplo salão de pedra foi apresentado a ele, sustentado por pedra. A sala também tem todos os cantos cheios de tesouros e equipamentos, deixando Henry pasmo. Havia armas antigas, moedas de ouro e prata que datavam do Terceiro Reino, milhares de anos atrás, joias e milhares de coisas mais. Se fosse isso visto pelas pessoas do mundo exterior, especialmente pela igreja de Mazis, eles fariam tudo o que fosse necessário para tirar tudo deles. O salão estava cheio de coisas que fariam até o mais rico dos ricos babar de inveja. No centro de tudo, entretanto, havia um tomo antigo selado com um selo de cera com caracteres irreconhecíveis ao seu redor. Caminhando sombriamente na direção ao tomo, Henry olhou para seu pai, que olhou para o livro como se estivesse enfrentando o diabo ou seu criador. Ao chegar diante do livro, o pai desembainhou uma faca dourada com 3 joias no protetor de mão. O pai agarrou a faca solenemente antes de usá-la para retirar lentamente o selo de cera do tomo. Estremecer ocorreu após a remoção do selo, a atmosfera no salão ficou cada vez mais pesada, como se apenas a existência do livro colocasse o fardo do dever sobre eles. A última vez que isto foi aberto foi há 17 anos. Ao mesmo tempo, o último membro da família Solas morreu. Mãe foi essa última descendente, certo? Henry perguntou ao pai enquanto pensava que ele era adotado. Você é filho da sua mãe, isso eu lhe garanto. Seu pai sorriu levemente antes de acrescentar, mas sua linhagem não é da família Solas nem do clã Lux. Como isso é possível? Henry teve vontade de rir enquanto tentava entender o ridículo das travessuras de seu pai. Mas, eu não estou brincando. Seu pai respondeu com uma cara séria, sua mãe sabia que o fim estava próximo. Para salvá-lo, ela conjurou o poder deste item, separando sua linhagem e destino das linhagens Solas e Lux. E ao fazer isso, ela morreu. Henry não é burro. Ao colocar tudo o que seu pai disse, ele percebeu tudo facilmente. O que é esse livro amaldiçoado? Agora que sabia que o tomo era o objeto usado para matar a mãe dela, ele não poderia nem tentar caminhar em direção ao livro sem sentir nojo. Ixolvuntur Aleimurin. Seu pai respondeu. Ao dizer isso, ele abriu o livro com grande solenidade. A pressão que pesava sobre eles intensificou-se mais uma vez assim que as páginas foram mostradas novamente ao mundo. Dentro dele havia diferentes feitiços e encantamentos ocultos que desafiam enormemente as leis da ciência e da igreja. Sabe, antes de sua mãe falecer, ela me deu tarefas para criar você. Resmungando, seu pai sorriu, relembrando seu passado.
Apesar da grande pressão exercida pelo Ixolvuntur Aleimurin, o sorriso em seu rosto não podia ser apagado ao pensar em sua esposa. Ela me disse para lhe ensinar a arte da batalha solas, que você aprimorou para um nível superior. Ela também me disse para lhe ensinar conhecimentos que o ajudariam a ver o mundo de uma perspectiva diferente, sem sugerir sua conexão com as duas linhagens. E agora, seu pai ergueu o livro e estendeu-o para Henry, é minha devida responsabilidade entregar o livro a você no advento de Nimrod. Nimrod, o primeiro sinal de sua chegada, a queda da estrela de prata. Seu pai disse de maneira séria, de acordo com a profecia, a calamidade surge com a queda da estrela de prata. No céu divino, nosso Senhor da mais alta majestade, temos recebido pedidos de ajuda em todo o domínio. Dentro de um palácio celestial imaculado, seres de divindade eterna reuniram-se como uma corte enquanto todos enfrentavam o trono mais alto de todos. Evidenciam-se nas expressões dos rostos dos seres a preocupação e a melancolia ao deixarem o ser anterior falar. Parece que um evento específico está acontecendo em todo o universo, com suas estrelas escurecendo ou até desaparecendo no céu matinal. A discórdia caiu sobre os mortais e até mesmo sobre os mundos imortais. Por enquanto, despachamos os Ourani da Quinta Orla para guiá-los e ajudá-los a enfrentar esse fenômeno. Mas, mais cedo ou mais tarde, eles certamente voltariam para os braços do caos uma vez mais. Ourani, plural, ou Ouranos, singular, seria a palavra que substituiria todos os termos para anjos das diferentes esferas. Sua Majestade, pedimos sua orientação. Sua Majestade, pedimos sua orientação. Sua Majestade, pedimos humildemente sua orientação. Por um tempo, o homem envolto em luz divina que estava sentado no trono permaneceu em silêncio. Então, investigue o motivo desta convulsão. Acho que isso não é tão simples quanto pensamos. Até que a investigação seja concluída, todos os Ourani da Terceira Orla e superiores devem retirar-se do universo imediatamente. Choque. Os Ourani dentro do palácio ficaram chocados com a ordem do seu monarca. Afastar-se do universo significaria que o suprimento de fé seria cortado e, em vez disso, iria para os céus locais dos mundos individuais, o que significaria que seria uma enorme perda para o céu divino. Sua Majestade, você tem certeza sobre esta decisão, Bum? Você ousa questionar a decisão de Sua Majestade? Abaixo do trono celestial, um elegante e intelectual Ourano de duas asas censurou friamente. Sua voz ecoou por todo o palácio, invocando uma sensação de pavor nos outros Ourani. Acalme-se, quem? O homem sentado no trono falou com tom indiferente. 6 séculos atrás, os céus travaram uma batalha para unir todos sob uma entidade, o Imperador Divino. A perda que isso causou ao céu acaba de ser reabastecida e certamente não queremos que nenhuma perda ocorra novamente. Com a infinidade de fenômenos inexplicáveis acontecendo, o céu deve ser colocado sob uma ordem estrita que não apenas preserve nosso poder para um inimigo inesperado, mas também seja capaz de ajudar os crentes da humanidade mortal. Por enquanto, a primeira e a segunda orla seriam responsáveis por ajudar o universo. Devemos consolidar a força do céu para agir em qualquer momento possível que possa levar a um apocalipse em nível de extinção que afetaria toda a existência. Depois de dizer isso, o homem acenou com a mão de luz, causando o desaparecimento de todos os Ourani, exceto aqueles diretamente abaixo dele. Por um minuto, o interior do palácio ficou em silêncio antes que o homem descesse lentamente de maneira majestosa, com a luz cobrindo seu corpo deslizando para fora dele. Príncipe herdeiro, devo dizer que você lidou com os nobres celestiais de uma forma bastante convincente. Quem sorriu para o homem, o Alexander, que suspirou resignado. Não se preocupe, Vossa Graça. Quem disse confortavelmente, Sua Majestade enviou uma mensagem de que retornaria em breve, pois já havia descoberto algo sobre as anomalias que estão acontecendo em todo o cosmos. Alexandre só pôde acenar com a cabeça antes de retornar ao trono celestial, respondendo aos apelos e apelos de outros Ourani. Ao longo dos séculos, Alexandre já foi aperfeiçoado por Matias na gestão do céu,
considerando que ele é um criador que deve criar o cosmos e nem sempre estaria presente para cuidar dos assuntos do céu divino. Naqueles anos, Alexandre já havia se tornado o segundo em comando de toda a família real, e inferior apenas ao duque celestial do reino divino e à imperatriz divina em autoridade, com sua posição até reconhecida pelos antigos súditos do reino celestial. Império Sagrado. Os dias se passaram sem problemas significativos. De repente, o vazio flutuou quando Matias apareceu do nada, vestindo roupas surradas. Saudações, Majestade. Assim que o viu aparecer, quem imediatamente correu e se ajoelhou diante de sua presença. No trono celestial, Alexandre também desceu e se ajoelhou para cumprimentar, bem-vindo de volta, Pai Divino. À vontade. Os dois se levantaram quando ele sinalizou para eles. Olhando para Matias, quem estreitou os olhos, o que você descobriu em suas viagens, Majestade? Ele perguntou. Não é bom. Matias respondeu, o que chocou o conselheiro e o príncipe herdeiro. O que você quer dizer, pai? Alexander perguntou preocupado. Seu pai raramente afirma coisas como tais. Mas já que ele disse isso, isso só poderia significar que há um problema muito complicado em mãos. Vários cataclismos têm engolido todo o universo, e alguns mundos já caíram sob o ataque cataclísmico. Matias disse severamente, o número de mortos já ultrapassou o limite que o submundo pode suportar, resultando em espíritos vagando sem rumo pelo mundo material. O caos está aumentando. Matias anunciou com um olhar sério. Quero que todo o céu se prepare para a guerra a qualquer momento. Os céus locais também devem ser colocados sob nosso domínio imediato para pelo menos satisfazer algumas das necessidades que os mortais pedem. Fim do capítulo. Capítulo 245 Caos. Quero que todo o céu se prepare para a guerra a qualquer momento. Os céus locais também devem ser colocados sob nosso domínio imediato para pelo menos satisfazer algumas das necessidades que os mortais pedem. Os mundos imortais também seriam afetados nesta convulsão, então prepare-se para ajudá-los a qualquer momento. Ken e Alexander ouviram atentamente suas ordens, e já começaram a chamar os outros Ourani, transmitindo as ordens por todo o céu. Todos os nobres celestiais, eu invoco vocês. A voz de Matias ecoou e alcançou diretamente a todos, mesmo aqueles fora do reino. Segundos depois, os filhos das asas ressoaram quando se moveram deles. Centenas de entidades voaram e entraram no palácio através do portão dourado antes de se curvarem, saudações, Majestade. Suas vozes trovejaram enquanto todas as entidades o cumprimentaram respeitosamente. Eu reúne todos os nobres com um único propósito, ajudar os mortais diante desta convulsão. Matias começou. Silêncio. Não podemos simplesmente agir pessoalmente, Sua Majestade. Sua decisão anterior é realmente final. Um dos duques celestiais, um serafim com uma enorme espada fantasma suspensa nas costas, disse com apreensão. Gladiciel, disse Matias enquanto seus olhos olhavam para o duque celestial, o céu é o céu e o universo que guardamos é um plano mortal. Só podemos ajudá-los espiritualmente e não interferir materialmente. No máximo, podemos ajudar os domínios imortais e os seres espirituais e transcendentais utilizando o Ourani da terceira orla e abaixo, porque eles podem, no mínimo, suportar a presença do Ourani em comparação com a fragilidade que os mortais possuem. Quanto aos seres do universo, tenho um plano para que pelo menos alguns deles sobrevivam aos ataques caóticos. Lázaro, Matias gritou, para que você precisa de mim, Sua Majestade? Diferente de sua forma anterior quando criança, Lázaro agora assumiu a forma de um homem bonito e lindo de 20 e poucos anos cuja imagem se ajusta perfeitamente aos anjos de nobreza inquestionável. Em sua cintura havia um chicote amarelo feito de cauda de dragão que irradiava uma pressão indomável sobre todas as raças. Como o mais forte dos duques celestiais, quero que você lidere os nobres celestiais, dando apoio e espalhando heranças por todo o universo. Com isso, eles terão alguém que possa defendê-los enquanto tentam se tornar mais fortes. Eu entendo. Farei o que você ordena, Sua Majestade.
Lazaros assentiu em afirmação. Gale, Eolas. Depois de confirmar que Lázaro recebeu a ordem, Matias então olhou para Gale, seu cunhado, que se transformou em um anjo de asas negras que parecia meio sinistro, principalmente para quem não o conhecia pessoalmente, e para outro Ourane vestindo uma armadura vermelha sobre um manto preto. O que você quer que eu faça? Gale perguntou suavemente. Quanto a Eolas, ele apenas olhou para Matias com indiferença, esperando que ele falasse. Como você tem jurisdição sobre o submundo divino e as legiões de anjos estou ordenando ao domínio Sinclair como um todo que recupere as almas errantes por todo o universo com as mais capazes e aterrorizantes como prioridade e converta-as em soldados para serem utilizados na guerra e talvez até muito depois dela. Não queremos que almas de tal calibre sejam desperdiçadas ou mesmo usadas contra nós. O domínio sagrado deve ajudar o domínio Sinclair neste esforço. Aspas. Os dois se entreolharam antes de virarem a cabeça para Matias e acenarem em compreensão antes de os dois saírem do palácio. Depois de instruir os outros nobres, todos saíram apressadamente, pois, com base nas ordens de Sua Majestade, o universo está em estado de convulsão. Um tempo depois, uma mulher de glamour majestoso caminhou em direção ao trono celestial. Seu manto vermelho escarlate descia em cascata até o chão enquanto deslizava suavemente enquanto ela caminhava. Quando ela apareceu, foi como se tudo dentro da sala se curvasse à sua presença, exceto o próprio trono celestial. Quando Matias a viu, ele sorriu como se visse seu velho amigo de anos atrás. Celeste! Ele gritou. Celeste, a Imperatriz Divina, também sorriu e curvou-se levemente. Você voltou. Ela disse a ele suavemente. Você não precisa usar essa fachada, Celeste. Vendo seu comportamento submisso em relação a ele, Matias não pôde deixar de rir. Não há ninguém aqui que não conheça nosso verdadeiro relacionamento. Ao ouvir isso, Celeste gradualmente suavizou. Ainda assim, você se foi há 20 anos. Embora seja pouco tempo, cada segundo pode mudar uma pessoa. Ela suspirou. O que você descobriu? O que está acontecendo com o universo? Celeste olhou direto nos olhos dele e perguntou. Ruim. O rosto de Matias imediatamente ficou sombrio quando ele respondeu solenemente, muito ruim. Como? É tão ruim que nem precisei sair do Palácio Celestial para descobri-lo. Matias suspirou enquanto se sentava lentamente no trono celestial com Celeste parada um degrau abaixo. Celeste ouviu atentamente, deixando-o continuar. Examinei esse problema, considerando que era quase impossível que isso ocorresse, já que nosso universo está apenas em sua infância, mas eu estava errada, muito errada. Viajei para o universo infinito e encontrei uma fenda cheia do poder do caos e do vazio, que são duas existências que deveriam ser opostas. Não sei quem ou que tipo de ser é, mas estou certeza de que só existe um lugar de onde tal abominação poderia vir. O vazio da existência, o lar dos seres sobrenaturais. O que você está planejando a seguir? Ela perguntou. Infelizmente, embora eu já seja um ser divino deste domínio, meu poder ainda é insuficiente para destruir completamente aquela fenda do vazio. O que quer que aconteça lá fora definitivamente seria suportado não apenas por nós, mas por todo o universo. Matias respondeu com remorso. Então, você poderia ajudar os mortais a ganhar poder, encorajando-os a lutar. Assim que eles realizarem ou matarem algo que possa ajudar a combater o outro lado, recompense-os. Destino. Celeste sugeriu enquanto olhava para o Deus solene. Espere. De repente, ao ouvir a sugestão dela, seus olhos brilharam. Sua figura imediatamente caiu para uma posição de pernas cruzadas enquanto sua consciência entrava em outra dimensão cheia de uma quantidade inimaginável de letras, números, códigos e muito mais. Estranhamente, embora Matias soubesse onde estava, a sensação que estava sentindo não lhe era familiar. Parece que há algo errado. E como ele esperava, logo, os códigos de repente viraram e dispararam em sua direção com incrível precisão. Ele já teria morrido se não fosse poderoso o suficiente. Felizmente, ele estava. Matias zombou e acenou com a mão.
Com o poder que ele ganhou ao ascender como um ser divino no céu, sua autoridade aumentou tremendamente. Com um aceno de mão, os códigos imediatamente se quebraram e retornaram ao núcleo da dimensão. Sabendo que algo realmente não estava certo, a alma de Matias correu para onde quer que o caminho o levasse, anotando código após código em sua direção. Enquanto fazia isso, seu conhecimento referente às leis dos sistemas começou lentamente a melhorar. Embora fosse insignificante comparado ao conhecimento que ele conhecia agora, ainda era conhecimento e ele estava mais do que feliz em aceitá-lo. Horas depois, ele de repente sentiu flutuações perto dele. Ele correu na direção da irregularidade e viu dois seres em uma batalha feroz. Um ele reconheceu enquanto o outro também reconheceu, mas não tinha certeza, pois eram a mesma entidade, o Senhor do Sistema. Ao ver luz, ele ficou sério enquanto corria para a batalha para ajudar o verdadeiro Senhor do Sistema. Como ele sabia quem era quem? Simples. O outro Senhor do Sistema tinha a aura de um ser sobrenatural, semelhante à energia que ele sentiu quando acendeu. Matias. O Senhor do Sistema tinha uma expressão chocada estampada em seu rosto. Ele não esperava a visita de Matias. Mas ainda assim, ele estava exultante. Matias não respondeu e em vez disso foi direto ao impostor e bombardeou-o com ataques com as leis universais combinadas dentro dele. Se Matias aprendesse algo com o conhecimento que lhe foi concedido em sua ascensão, uma delas seria como combater uma força invasora, especialmente os Eldritch. Seres sobrenaturais, como criaturas desprovidas de um lar real, vagando sem rumo no vazio da existência, suas energias seriam grandemente rejeitadas por qualquer universo em que tentassem entrar. Seus poderes enfraqueceriam, seus tamanhos diminuiriam e, às vezes, até mesmo seu intelecto e alma se deteriorariam lentamente. Portanto, em vez de entrar pessoalmente, os deuses sobrenaturais enviariam alguns capangas ou mesmo itens para corromper o mundo até que finalmente sucumbisse a eles. Quase nada poderia atrapalhar seu caminho com o poder que os conquistadores controlam, mas eles são fracos para aqueles que exercem as leis obrigatórias que aterrorizam até mesmo os maiores de Eldritch. Fim do capítulo. Capítulo 246 Saudações, Criador. Matias. O Senhor do Sistema tinha uma expressão chocada estampada em seu rosto. Ele não esperava a visita de Matias. Mas ainda assim, ele estava exultante. Matias não respondeu e em vez disso foi direto ao impostor e bombardeou-o com ataques com as leis universais combinadas dentro dele. Se Matias aprendesse algo com o conhecimento que lhe foi concedido em sua ascensão, uma delas seria como combater uma força invasora, especialmente os Eldritch. Seres sobrenaturais, como criaturas desprovidas de um lar real, vagando sem rumo no vazio da existência, suas energias seriam grandemente rejeitadas por qualquer universo em que tentassem entrar. Seus poderes enfraqueceriam, seus tamanhos diminuiriam e, às vezes, até mesmo seu intelecto e alma se deteriorariam lentamente. Portanto, em vez de entrar pessoalmente, os deuses sobrenaturais enviariam algumas capangas ou mesmo itens para corromper o mundo até que finalmente sucumbisse a eles. Quase nada poderia atrapalhar seu caminho com o poder que os conquistadores controlam, mas eles são fracos para aqueles que exercem as leis obrigatórias que aterrorizam até mesmo os maiores de Eldritch. E como esperado, assim que ele lançou o ataque, o Senhor do Sistema imediatamente virou a cabeça violentamente enquanto seu rosto era dividido em extraordinárias proporções, transformando-se em tentáculos longos, viscosos e sangrentos. Foi tão nojento que o Senhor do Sistema sentiu arrepios na espinha, mesmo sendo apenas um ser espiritual. Os tentáculos dispararam direto para os projetos, fazendo-os explodir junto com seus tentáculos. A abominação complexa de dor e olhou feio para o agressor. Lentamente, o Senhor do Sistema revelou sua verdadeira forma, transformando-se em um ser enorme e não cósmico, inexplicável por qualquer coisa neste universo. Matias sentiu que isso queria entrar em sua mente, mas com sua forte força mental aprimorada por Leão Branco e o treinamento que teve por 600 anos, juntamente com a força enfraquecida do monstro, ele poderia facilmente ignorar isso.
Mais uma vez, ele acenou com as mãos para frente, enviando projéteis após projéteis em direção à criatura. Ele gritou, claramente irritado com a clara provocação. Ele atacou com abandono selvagem enquanto Matias começou a ficar ainda mais agressivo. Ele saltou para frente enquanto formava consecutivamente uma espada feita de leis universais. Vendo sua energia inimiga, a criatura tornou-se ainda mais caótica ao lançar vários ataques contra o deus lutador. Todos os seus ataques foram, é claro, interrompidos por Matias. Quando Matias se aproximou, ele brandiu sua espada com uma força semelhante à pressão de uma estrela anã, mas o Eldritch estava preparado para isso. Simplesmente desapareceu e reapareceu atrás dele e enviou milhares de tentáculos em sua direção. O ataque perdido de Matias, por outro lado, dividiu o reino da Matriz por milhares de quilômetros. Com a ameaça do Eldritch na frente deles, felizmente, o Senhor do Sistema não se importou muito com danos tão simples. Os tentáculos disparados em sua direção não atingiram nada, ao passar por um enorme buraco no corpo de Matias. Sorrindo, Matias desapareceu de sua posição e reapareceu na frente da criatura e bateu a palma da mão em seu corpo. Estrondo. A criatura deslizou para trás com a força de seu ataque. Também deixou um enorme buraco que apagou tudo no local do impacto. Quá! A criatura rugiu com um som aterrorizante erguendo sua cabeça monstruosa. Matias não deixou de notar as mudanças e imediatamente saltou para longe da criatura. Atrás dele, o Senhor do Sistema olhou para a criatura solenemente. O caos realmente está chegando. Até o Eldritch ganhou coragem para causar estragos. Matias então perguntou ao Senhor do Sistema com os olhos fixos no monstro furioso: onde estão os outros deuses? Como é que o universo está sofrendo nesses tipos de situações facilmente evitáveis? Morto. Os olhos de Matias se arregalaram, surpreso com a resposta. O que você quer dizer? Ele perguntou incrédulo. A maioria dos deuses se foi, Matias. O Senhor do Sistema explicou. No espaço de 1 hora, todos aparentemente se transformaram em bolhas e desapareceram. A partir de agora, apenas você, o Imperador Demônio, e os seres mais velhos eram os deuses com quem estive em contato. Quanto ao resto, nenhum deles respondeu. Explique-me mais tarde. Matias disse enquanto voltava sua atenção para a criatura mais uma vez. Matias estava com os olhos cheios de determinação para exterminar a praga quando a criatura finalmente mostrou sua boca abominável cheia de dentes de navalha cósmicos e investiu diretamente contra ele. Quando a criatura chegou perto o suficiente, Matias envolveu-se com uma quantidade estúpida de leis universais e imediatamente saltou para frente com uma velocidade que excede a velocidade da luz em sua direção. Espiaak. As leis funcionavam na criatura da mesma forma que um ácido entrava em contato com o isopor. O Eldritch gritou de dor, movendo-se caoticamente no campo de batalha. Matias então se virou e apontou as mãos para frente com runas universais girando na frente de sua palma. Uau! As runas avançaram e agarraram-se ao Eldritch. Lentamente, expandiu-se, envolvendo o Eldritch com inúmeras runas que suprimiram lentamente a aura e o poder da criatura. Tentou resistir, mas com as leis vinculativas universais que o cercavam, seria quase impossível fazê-lo. Minutos depois, Matias recuperou uma esfera cristalizada do tamanho de uma bola de gude de brinquedo. Quando olhou de perto, podia-se ver uma imagem fraca do rosto furioso da criatura Eldritch que parecia estar lutando para escapar. Agora, onde estávamos? Matias se virou para olhar para o Senhor do Sistema. O que está acontecendo no universo? Ele perguntou. A barreira do universo já está enfraquecendo à medida que o tempo passa sem ele. O Senhor do Sistema começou. Quem? O esquecido, o verdadeiro Supremo do Universo. O Senhor do Sistema respondeu. Matias tinha uma expressão compreensiva no rosto. Não é de admirar que os deuses que tinham poder e autoridade imensuráveis que lhe garantiram a ascensão o mencionassem normalmente naquela época. Somente alguém com posse igual seria tratado por eles como um igual. Onde ele está? Matias questionou. Ninguém sabe.
O senhor do sistema respondeu: ele já havia partido há milênios e ninguém sabe o motivo pelo qual ele desapareceu. Somente os tecelões do destino podem saber de algo, mas eles são muito reservados, não quero fazer isso. Ele adicionou: então tudo o que precisamos fazer é procurar o esquecido e tudo isso será resolvido. O senhor do sistema assentiu. Então voltarei. Nesse momento, ajudarei você a restaurar o System World. Depois de dizer isso, Matias quis ir embora, mas foi impedido pelo senhor do sistema. O System World não será restaurado. Ele disse: o que você quer dizer? Matias perguntou, perplexo. O senhor do sistema então reuniu o mundo inteiro, ou reino, à sua frente, despojando todos os poderes do sistema e também seu poder pessoal. Matias ficou chocado com o que o outro estava fazendo. Estou entregando o poder de todo o sistema para você. Use-o bem para ajudar o universo contra os poderosos invasores. Depois de dizer isso, o senhor do sistema também se juntou à autoridade reunida na frente. Matias nem teve a chance de perguntar ou mesmo dizer adeus a ele antes que o senhor do sistema fosse totalmente absorvido pela massa circulante de autoridade à sua frente. Matias ficou em silêncio por um tempo. Ele não podia acreditar que o senhor do sistema iria simplesmente agir assim sem sequer avisar. Mas, incapaz de reclamar, ele só conseguiu dar um passo à frente, estendendo as mãos sobre a massa de luz azul. Arg! A imensa autoridade contida na missa era tão poderosa que até ele se sentiu quase oprimido por ela. Sua alma adquiriu uma cor azulada, com sua glabela emitindo um raio de escrita cósmica. Sem a energia que o sustenta, o reino em que Matias se encontrava gradualmente começou a desmoronar e voar, disparando em direção ao corpo de Matias. Os fragmentos e restos do reino integraram-se lentamente a ele, fortalecendo seu corpo em dobras. Maiores informações sobre a criação e a fé entraram na mente de Matias, o que a princípio o confundiu. Mas à medida que o conhecimento foi digerido por ele, ele lentamente entendeu o porquê. Os sistemas, no seu sentido estrutural, são feitos com uma mistura das duas leis universais com um pedaço de outra lei que lhe é estranha. Através da fé e da confiança dos anfitriões em seus sistemas, seus chamados e pedidos são atendidos e dados a eles pelo poder da criação. É apenas um ciclo de perguntas e respostas do host e do sistema. Compreendendo isso, Matias começou a criar a estrutura do seu primeiro sistema. Dias depois, está completo. Matias respirou fundo enquanto olhava para a complexa estrutura de códigos, leis, matrizes e outras diferentes magias universais na palma de sua mão. Na frente dele havia uma tela azul com uma mensagem simples e alguns textos escritos nela. Saudações, Criador. Bem-vindo ao Sistema Apocalipse. Fim do capítulo. Capítulo 247 Missão para os Descendentes. Após vários dias de trabalho, Matias finalizou o sistema que estava criando. Ele se ramificaria, fazendo com que todas as pessoas do universo mortal fizessem um. Ele incluiu diversas recompensas, tutoriais, treinamentos, lojas e até espaço interativo dentro do sistema. Ele construiu uma estrutura de torre do tipo sistema para os mortais ascenderem e treinarem, é claro, com um preço. Todos os altos funcionários do céu divino tiveram acesso à autoridade administrativa do sistema, embora apenas parcialmente, e ainda passaram por sua aprovação. O Ourani seria capaz de delegar tarefas aos mortais abaixo na execução de tarefas em troca de moedas do sistema, itens e habilidades de primeira linha, energia e até mesmo legados Ourani. O Ourani também poderia dar apoio através de um canal onde os mortais podem pedir algo em troca de fé ou qualquer coisa valiosa para as hostes celestiais, conseguindo assim uma situação ganha-ganha. Quando os Ourani viram isso, especialmente os nobres celestiais que procuraram ajudar os mortais e espalharam influência sobre eles, eles imediatamente se prepararam para usá-lo assim que ele se tornasse totalmente ativo em todo o universo. Um dia depois de voltar à criação do sistema, Matias reuniu seus filhos dentro do palácio. Dentro da sala, 6 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa, olhando para Matias, que estava sentado no final.
O que você quer que façamos, pai? O príncipe herdeiro Alexandre perguntou. Ele estava vestindo um majestoso manto dourado e a espada cerimonial de Qin ao seu lado. Comparado ao seu antigo eu, o Alexandre que neste momento já se tornou mais refinado, mas ainda exala aquela presença misericordiosa e estudiosa que governantes capazes devem ter. Desça e resida na galáxia Mateon e guarde-a. Matias respondeu, o que gerou respostas de choque. Pai, Alexandre estava com os olhos bem abertos, os assuntos dentro do palácio não deveriam ser abandonados. Ele disse com um tom preocupante. Então leve todos os assuntos para Mateon. Matias respondeu com uma voz direta. Ainda assim, Vossa Majestade. De repente, uma das mulheres dentro do palácio falou em tom profissional. Ela estava usando um vestido assimétrico violeta estrelado com um casaco da mesma cor pendurado nos ombros. Seu cabelo ondulado caía em cascata enquanto ela abaixava lentamente a mão direita que segurava uma xícara de chá. Ao ouvir o que ela disse, Matias ergueu as sobrancelhas com os lábios curvados. É assim que você vai me chamar agora, Mackenzie? Ele respondeu de brincadeira. É com razão. Mackenzie respondeu com naturalidade enquanto lentamente lançava os olhos sobre ele sem mover a cabeça. Estamos em um ambiente formal. As conexões familiares devem ser deixadas de lado para que possamos conduzir adequadamente esta discussão. Oh, Matias sorriu. Então, peço desculpas pela minha falta de profissionalismo, princesa divina. Suponho que o domínio do reino divino esteja em boa forma com você e as mãos do Duque Celestial Lázaro, arranjando seu casamento com ele. Preciso me repetir, Majestade. Mackenzie respondeu com óbvio descontentamento. Não me importo com o noivado antes e certamente não agora. Tenho muito mais coisas para resolver para me preocupar com essas bobagens. Ela disse indiferentemente. Matias, em resposta, apenas encolheu os ombros. Foi recentemente quando ele arranjou o casamento de seu súdito mais capaz e de sua promissora filha mais nova, que ofuscou até mesmo suas duas irmãs mais velhas, Gin e Yue. Naquela época, ele ainda se lembrava do rosto de Mackenzie ao saber da notícia. Sua pequena estatura emanava uma raiva comparável à de um dragão quando ela saiu do salão do trono. Ele sabia que não era porque ela não gostava de Lazarus. Na verdade, ela até tem uma queda por ele. O problema era que ela queria se tornar independente, ter controle sobre o que fazia, sem a influência de ninguém ao seu redor. Parece que ser da realeza a desgastou. Ser mimada por seus pais, as divinas damas e irmãos com presentes preciosos a fez sentir que estava sendo muito dependente deles. Ser tratada acima de tudo fez com que ela não tivesse amigos íntimos, principalmente porque eles estavam no céu, onde todos os seres têm o dever de proteger e zelar pelo reino mortal. Matias lamentou o fato, sim. Mas, considerando as suas responsabilidades e a situação que enfrentam agora, Matias não teve outra escolha senão agradecer ao esquecido por estas circunstâncias terem acontecido. Deixemos o assunto assim. Gin se intrometeu com sua voz sedosa e reconfortante. Ela adornou um vestido branco enquanto se sentava em seu assento com uma postura de tirar o fôlego. Até agora, não sabemos quando o inimigo se dedicará totalmente a atacar e causar o caos sobre nós. Devemos estar preparados em todos os momentos. Ela começou, por ordem de Sua Majestade, não deveríamos nos espalhar por todo o universo para proteger tudo isso. Isso seria se ainda fôssemos seres mortais. Matias riu enquanto olhava para sua filha. Embora ele ainda não conseguisse esquecer o que fez naquele dia, ele ainda teve que deixá-lo de lado, mesmo que o pensamento ainda o assustasse. Talvez essa tenha sido uma das características mortais modernas que ele manteve, ficar enojado com o incesto. Gin, somos seres transcendentes. Controlamos um poder que vai até onde podemos perceber. Ao nos concentrarmos em um local, a energia divina que temos seria concentrada e, portanto, ampliaria o alcance de seus poderes. Ele explicou, e lembre-se, o que você está enfrentando não é algo que possa ser resolvido sozinho. Ao dizer isso, sua voz ficou séria. Os seres Eldritch corrompem seus arredores.
Eles representam a inexistência, o vazio, a corrupção e o caos absoluto, todos os quais são maldições da existência. Ele acrescentou: quando um de vocês vir tais seres, corra imediatamente, pois não sabe como combatê-los. Nenhum de vocês é capaz de derrotá-los. Então nos ensine como fazer isso. Isso não é difícil. Mackenzie zombou. Desta vez, em vez de tolerar a arrogância de sua filha, Matias voltou os olhos para ela, exalando uma pressão terrível enquanto falava lentamente. Embora eu adore você como minha filha e respeite você querer ser independente de nossos cuidados, você ainda precisa diminuir o desrespeito que você está demonstrando comigo agora. Mackenzie sentiu como se estivesse presa no fundo de um pântano de areia movediça enquanto era observada pelo pai. O suor escorria por suas bochechas enquanto ela engolha em seco nervosamente e abaixava a cabeça. Ela quase não conseguia respirar só por causa da pressão. Sinto muito, pai. Ela gaguejou enquanto espremia um pedido de desculpas de seu coração. Assim que ela disse isso, a pressão imediatamente desapareceu, como se nem existisse. Ela levantou a cabeça e viu a expressão amigável do pai olhando para ela. Ela estava apavorada, aterrorizado com a possibilidade de seu pai mudar rapidamente de raiva para felicidade. Ela sentiu que tinha sorte por ele ser seu pai e não um inimigo, que era como ela o tratava antes. Ela poderia imaginar que qualquer um que se atrevesse a se opor a ele, até mesmo seu marido Lázaro, considerado o mais poderoso dos anjos, nunca veria a luz do dia. Mesmo se eu te ensinar, você ainda seria impotente contra eles. Matias falou após o breve silêncio. Por quê? Alexandre perguntou. Porque eles nunca morrerão contra seus poderes. Matias respondeu sério. Ele lentamente se levantou com as mãos cruzadas atrás das costas enquanto caminhava em direção a uma pintura atrás deles. A única maneira de matar um Eldritch é usar o poder da criação. Ele disse solenemente antes de virar a cabeça para eles, e nenhum de vocês tem esse tipo de poder. Apenas faça o que eu lhe disse e reúna-se em Mateon. No passado, o reino divino era seu céu central. Mas, como você sabe, ele já está integrado como um dos domínios do céu divino. Portanto, sua primeira tarefa após sua chegada será a criação de um novo céu. Seus filhos ficaram com a boca e os olhos arregalados de choque, perplexos com seu pedido. Criação. Alexander engasgou em choque. Você está esperando muito de nós, pai. Ele disse desoladamente, sabendo do que eles são capazes. Não estou esperando muito de todos vocês. Matias respondeu francamente. Ele se virou para encará-los mais uma vez, caminhando em direção ao seu assento antes de acariciar o corrimão superior gravado com nuvens douradas e palácios. Eu conheço a habilidade de cada um de vocês nesta sala. Ele então sorriu antes de acrescentar. Afinal, eu sou seu pai. Você pode não ser capaz de utilizar o poder da criação tão habilmente quanto eu, mas ainda pode criar muitas coisas que são pelo menos do tamanho do céu anterior daquela galáxia. Ele continuou com um tom encorajador enquanto olhava para seus filhos, um após o outro. Os irmãos ficaram sentados em silêncio em suas cadeiras, contemplando e digerindo o que o pai deles contava e instruía. Seus pensamentos foram interrompidos quando Matias falou mais uma vez. Bem, você precisa se apressar. Ele disse em uma voz equilibrada. Por que você está tão arrependido? Ainda não terminamos nossa conversa. Alexander inclinou-se para uma cabeça confusa, assim como seus outros irmãos. Bem, é porque eles já estão aqui. Matias respondeu com um leve sorriso de antecipação no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 248 Reis Celestiais. Bem, você tem que se apressar. Ele disse em uma voz equilibrada. Por que você está tão arrependido? Ainda não terminamos nossa conversa. Alexander inclinou-se para uma cabeça confusa, assim como seus outros irmãos. Bem, é porque eles já estão aqui. Matias respondeu com um leve sorriso de antecipação no rosto. E, nesse exato momento, as enormes portas da sala soaram com diversas batidas. Sua Majestade!
Uma voz do outro lado respeitosamente, mas com pressa. Matias lesionou os 2 dedos e acenou para cima. As portas se abriam, dando as boas-vindas a quem usava um elegante manto branco dourado com gravuras douradas nas bordas. Ele caminhou em direção a eles apressadamente antes de se ajoelhar enquanto cumprimentava: saudações Sua Majestade e Divina Princesa Mãe Real. Saudações, príncipes e princesas reais. Eles estão aqui? Matias perguntou enquanto tomava uma xícara de chá. Uma força repentinamente retirada quem para trás, deixando-o de joelhos. Quem olhou para ele e acenou com a cabeça em resposta. Zumbir. Matias congratulou-se. Ele largou uma xícara antes de sair abruptamente da sala. Quem e os outros pularam e correram para segui-lo. Seus passos estalaram intencionalmente enquanto ele caminhava pelos salões divinos, fazendo isso propositalmente para eliminar o silêncio torturante lá dentro, mas isso não fez nada além de aumentar a tensão nos arredores. Quem e até mesmo os irmãos reais sentiram isso em primeira mão. O imperador divino parou assim que alcançou a plataforma que supervisionava todo o reino, onde podiam ver todo o céu divino, desde o interior da capital divina até a fronteira externa do primeiro céu, onde os objetos celestes podem ser observáveis. O que você quer dizer com isso, padre? Quem são eles? Alexander questionou de maneira perplexa assim que alcançaram Matias. Este último não respondeu e, em vez disso, olhou para baixo. Seguindo sua linha de visão, Alexandre empalideceu ao olhar para as inúmeras formações do exército Ourani totalmente armadas, posicionadas em todos os cantos do domínio. Olhar. Alexander ficou surpreso com a exclamação de sua irmã Renwei e olhou para trás, apenas para vê-la apontando um pouco mais alto do que a plataforma em que estavam. Ele se virou, apenas para ver milhares, se não milhões de Ourani batendo as asas, olhando para o palácio, ou por assim dizer, para eles, com olhos cheios de frieza. Na frente estavam 2 seres. O primeiro era um homem enorme e corpulento vestido com uma armadura de ouro azul estampada com vários dragões e escrituras dracônicas, enquanto o outro usava uma armadura vermelho sangue com uma cabeça de dragão no centro de seu peitoral e um elmo decorado com 2 grandes chifres longos. O primeiro tinha 4 asas azuis oceânicas atrás dele, exalando uma quantidade terrível de poder caótico, enquanto o último tinha um número semelhante de asas vermelho sangue atrás dele, liberando uma tremenda pressão e miasma vermelho sangue. Stride. Os olhos de Alexander se estreitaram com um brilho penetrante enquanto ele soltava um silvo para o ser diante dele. Príncipe herdeiro Alexandre, chamar um rei celestial pelo nome não é tão respeitoso, não é? Stride sorriu com um sorriso sinistro no rosto. Alexandre estremeceu ao colocar os olhos nos dentes irregulares do rei celestial. Dentro da hierarquia do céu divino, os 2 reis celestiais são os mais elevados e também os mais poderosos, excluindo o próprio imperador divino e a imperatriz. Como um dos grandes reis celestiais, Stride, o nobre Leviatã que governa o domínio do Mar Negro, já havia estabelecido seu título como um dos seres mais poderosos do céu que seria capaz de influenciar alguns dos membros da Casa Divina. Sua façanha de devorar inúmeros anjos dos céus inferiores durante a guerra estabeleceu seu título como o Duque Celestial Devorador do Céu, e, mais tarde, suas contribuições fizeram com que ele recebesse diferentes territórios e nobres celestiais sob seu comando, estabelecendo assim seu rei celestial. Classificação. Bem, se não é Stride. Matias riu divertidamente enquanto caminhava entre os 2, aliviando Alexandre da pressão do rei celestial. Desta vez, o rosto do rei celestial Stride ficou solene. Diante da razão pela qual ele era um ser poderoso, ele não pôde deixar de levar a sério. Matias sorriu presunçosamente, vendo o quão apreensivo o rei celestial ficou assim que falou. Oh, qual é o problema, Stride? Aconteceu que você estava falando tão arrogante agora enquanto falava com o príncipe herdeiro. Ele perguntou com uma pitada de ridículo. O rei celestial não respondeu. Ele olhou para Matias com um olhar cheio de intenção rebelde. Matias olhou para os filhos e disse-lhes: vocês podem ir cumprir suas obrigações. Vou conversar com esse garoto.
Ele sorriu antes de acenar com a mão, mandando embora os príncipes e princesas divinos tão rápido quanto uma bolha estourando. Os olhos de Strade se estreitaram e acenou com o dedo, convocando um Urano ao seu lado. Encontre os irmãos. Embora tenha sussurrado para Urano, Matias ouviu alto e claro. Eu me pergunto, ó grande e poderoso Rei Celestial. Faz pouco tempo que nos conhecemos. O que o levou a dar um golpe contra o seu imperador divino? Gradualmente, a voz de Matias ficou séria, cheia de sua autoridade divina sobre todos os súditos de seu império celestial. Strade ainda não respondeu. Sua atitude indisciplinada foi extinta por seu imperador. Os lábios de Matias se curvaram. Ele então olhou para o outro ser ao lado de Strade. Rei Celestial do Mar Negro, vejo que foi você quem instigou essa farsa de rebelião. Ele zombou. Ao ouvi-lo, os olhos de Strade se arregalaram. Que corajoso da sua parte entrar no domínio de um detentor das leis universais. Você não tem medo de ser instantaneamente apagado da existência? Matias zombou do Rei Celestial do Mar Negro, que permaneceu em silêncio o tempo todo. Ao ouvir Matias, Strade de repente se sentiu estranho. Ele se virou para olhar para o Rei Celestial ao lado dele e percebeu algo estranho. Durante séculos, os dois reis celestiais foram os líderes dos Orani, atrás da própria família real. Eles governam a maioria dos domínios e têm o apoio da maior metade dos guerreiros Orani. Ele conhecia Sakaar, o rei celestial do Mar Negro, como um ser calmo, mas decidido. Sua força motriz para se tornar uma potência foi proteger o universo silenciosamente, sem ser notado por seus habitantes. Ele jurou lealdade a Matias porque sabia que poderia realizar seu sonho através dele. Mas, como alguém que luta lado a lado com ele há gerações, ele percebeu que algo havia mudado com o Leviatã. Ele ficou irritado e com fome de poder ultimamente. Ele pensava que era apenas o efeito do poder, corrompendo as mentes daqueles que o exerciam, mas com a influência do Imperador Divino, pareceria altamente impossível para ele fazer isso. Percebendo tudo isso, Strade recuou lentamente, distanciando-se do Rei Celestial. Mais tarde, a decisão de Strade provou ter salvado sua existência. Um sorriso assustador surgiu lentamente no rosto do Leviatã. Ha ha ha! As escamas de Strade se levantaram quando a risada misteriosa do Rei Celestial do Mar Negro chegou aos seus ouvidos. Ele pode definitivamente ter certeza de que não era o Rei Celestial que ele conhecia. Já faz muito tempo desde que Eldritch começou a estar ativo neste universo. O Rei Celestial falou com uma voz gutural. Assim que ele terminou de falar, centenas de milhões de Orani gritaram em um tom terrivelmente agudo. Suas peles caíram e ficaram tão pretas quanto o vazio, e seus olhos mudaram para um misterioso tom arroxeado. Gradualmente, seu próprio ser se deformou em uma gosma gelatinosa com dentes afiados girando em torno de seus corpos. Os Orani do Silver Mountain Dominion ficaram horrorizados, é claro. As únicas existências contra as quais eles lutaram foram demônios, espíritos, mortais e imortais, e companheiros Orani. Seres que vieram de fora de seu universo, como os Eldritch, são um enigma total para eles. Mas ainda assim, como soldados do Silver Mountain Dominion, território do militarista Heaven Devouring Heavenly Dragon King, as forças do Silver Mountain Dominion nunca desistiriam de uma luta contra uma ameaça ao seu domínio. Eles imediatamente se reuniram e formaram uma formação fortificada que foi usada na Guerra dos Céus e tem sido melhorada desde então. Quá! As abominações pegajosas gritaram enquanto atacavam em massa os Orani. Qual é o significado disso, Sakaar? Strade gritou com raiva. Este universo. Sakaar gargalhou assustadoramente. Ele abriu os braços, como se estivesse dando as boas-vindas a algo, tudo vai ser nossa comida. Nyarlathotep. Matias cresceu com grande autoridade. O Rei Celestial, de repente caiu no chão enquanto Matias falava mais. Que descaramento da sua parte falar de um discurso tão blasfemo dentro do domínio de um deus. Você, Nyarlathotep fez uma careta. Vocês, seres sobrenaturais,
podem ser poderosos, mas ainda assim não podem causar estragos desenfreados entre os inúmeros universos. Matias zombou enquanto caminhava em direção ao Eldritch ajoelhado lenta e firmemente. Ainda existem existências que podem ir contra a sua raça em cada universo. Em um instante, uma luz ofuscante brilhou do céu, alertando o chocado Nyarlathotep. Lá, 3 seres de formato geométrico flutuavam acima deles, brilhando com uma autoridade divina inacreditavelmente imensa. Milhares de anéis circularam ao redor deles com olhos internos, olhando para Nyarlathotep com julgamento e indiferença. Fim do capítulo. Capítulo 249 – O destino do domínio da Montanha Prateada. Nyarlathotep. Matias cresceu com grande autoridade. O Rei Celestial, de repente caiu no chão enquanto Matias falava mais. Que descaramento da sua parte falar de um discurso tão blasfemo dentro do domínio de um Deus. Você, Nyarlathotep fez uma careta. Vocês, seres sobrenaturais, podem ser poderosos, mas ainda assim não podem causar estragos desenfreados entre os numerosos universos. Matias zumbiu enquanto caminhava na direção ao Eldritch ajoelhado lenta e firmemente. Ainda existem existências que podem ir contra a sua raça em cada universo. Em um instante, uma luz ofuscante brilhou do céu, alertando o chocado Nyarlathotep. Lá, 3 seres de formato geométrico flutuavam acima deles, brilhando com uma autoridade divina inacreditavelmente imensa. Milhares de anéis circularam ao redor deles com olhos internos, olhando para Nyarlathotep com julgamento e indiferença. Impossível! Nyarlathotep esclareceu de puro medo. Seus olhos se arregalaram de terror enquanto os 4 seres emparelhavam lentamente em direção a eles. Você é apenas um Deus celestial normal. Como você criou existências tão complexas? Matias falou, você não precisa saber. Depois de dizer isso, Matias olhou para as 4 existências e disse, Tribunal, por favor. O tribunal, embora não tenha tido cabeça, assentiu espiritualmente. O fogo divino rastejou lentamente e os envolveu. Então, banir. Não. O tribunal proferiu o julgamento com uma voz estrondosa e ajoelhada, abalando a própria existência de Nyarlathotep. Seu corpo gradualmente rachou enquanto fragmentos voavam e desapareciam em uma escuridão devastadora. Juro pelos deuses exteriores. Nyarlathotep, sabendo que é seu último momento dentro deste universo, gritou enlouquecedoramente: nossa existência é inumerável. Devemos nos certificar de que retornaremos e causaremos o caos total em seu universo e um dia iremos reivindicá-lo na palma de nossas mãos. Então esperarei por você. Matias respondeu arrogantemente: este universo subirá às maiores alturas, e aguardaremos o momento em que nós mesmos seremos capazes de conquistar o verdadeiro nada. Ele adicionou. Matias conjurou uma bola de chama dourada e atirou direto no corpo restante do Eldritch. Por fim, seu grito de dor se tornou o último neste universo. Matias sabia que ele voltaria, em qualquer formato e forma, indefinidamente ao longo da existência do universo. Poderia até trazer outras existências sobrenaturais consigo, e tudo o que ele pode fazer é se preparar para isso. Foi também uma das razões pelas quais Matias criou o tribunal. Séculos atrás, depois de contemplar o vazio da existência e a raça Eldritch dentro dele, Matias sabia que precisaria de algo para combatê-los. E depois de pensar um pouco, Matias conjurou a forma mais forte de sua arte divina. O último, silhueta do Supremo. Foi o amálgama das 4 silhuetas que lhe foi dada pela silhueta misteriosa, nomeadamente a silhueta da autoridade, do tempo, da causalidade e do primordial. Matias viu isso como o poder que transcende toda a existência, algo que lhe foi concedido para um propósito maior. Depois de conjurar seu poder, ele usou todo o seu poder e energia para criar 3 seres indiferentes e inexplicáveis. Ele fez deles uma existência que faz parte daquela pessoa misteriosa. Por causa disso, os 3 seres se tornaram julgamento. Seu propósito e objetivo é apenas dar um veredicto e eliminar ameaças que seriam prejudiciais à estrutura do universo.
Eles até dizimariam 3/4 do universo se essa fosse a única ação possível para que as existências restantes estivessem seguras. Sendo feitos assim, nem mesmo Matias pode controlá-los diretamente. Ele precisaria usar o Ultima mais uma vez apenas para comanda-luz, e isso por si só consome uma grande quantidade de energia. Vendo que o estranho foi expulso, Matias então virou a cabeça, fixando sua visão nas abominações remanescentes que o Eldritch desencadeou em seu domínio. Mais uma vez, o tribunal brilhou antes de executar sua ação. Morte. Uma mensagem emocionante saiu deles. Instantaneamente, os monstros que sitiavam Ourani explodiram de repente e seus corpos se desintegraram, não deixando nenhum de seus restos mortais. Todo o Ourani corrompido foi eliminado em um instante. Vendo isso, todos sentiram terror nas profundezas de seus corações e mentes, especialmente Strade e seu exército rebelde. A ideia de ter algo tão poderoso além de sua compreensão, com a capacidade de acabar com a existência em um piscar de olhos, os deixou aterrorizados com o que estava por vir para eles. Felizmente para eles, depois que o tribunal eliminou a escória que poluiu o domínio celestial, eles desapareceram imediatamente, sem deixar sequer um único vestígio de sua existência. Quando desapareceram, o espaço que antes ocupavam experimentou um vazio temporário quando trouxeram consigo todas as coisas, até o mais ínfimo dos quarks que os rodeavam. Por outro lado, infelizmente, Matias e seu Ourani de elite, o Dionadir de 100.000 Ourani, já os haviam cercado. A esta altura, os outros nobres celestiais já chegaram, com eles uma força imensurável. Lázaro, que estava realizando sua tarefa fora do céu, assim que ouviu a notícia, também correu para a capital divina com os guerreiros do reino divino. Agora, ele estava olhando furiosamente para o Rei Celestial. Uma foi porque seu mestre e céu divino foi colocado em uma séria ameaça no meio de uma possível invasão de outro mundo, e a outra foi porque ele sabia que sua esposa estava lá. Se Mackenzie não tivesse saído da capital e ficado ferido, possivelmente nem mesmo Matias seria capaz de prever o que Lázaro poderia ter feito. Sua traição não tem limites, lagarto. Lazarus cuspiu enquanto desaparecia de sua posição e reaparecia na frente de Strade, empurrando-o para baixo com a mão segurando o chifre do Rei Celestial, que estava perigosamente perto de quebrar. Neste momento, o orgulhosamente forte Rei Celestial que arrasou e julgou incontáveis inimigos tinha sua cabeça orgulhosa abaixada em vergonha e culpa. Afaste-se, Lázaro. Matias sente a raiva reprimida dentro de Lázaro, mas não pode deixá-la explodir agora. Sabendo disso, como uma lata de refrigerante aberta, a ira reprimida de Lázaro diminuiu magicamente enquanto Matias espalhava sua reconfortante divindade por todo o Ourani. Sem a raiva borbulhando em seu ser, Lazarus finalmente recuou. Você cometeu um grande pecado em todo o domínio do céu, Strade. Matias falou com pontualidade. Apenas a ideia de rebelião já teria custado sua vida, mas você não apenas pensou nisso e, em vez disso, agiu de acordo e profanou a capital divina, centro do governo do céu. Isso é um crime, punível com a destruição de suas almas. Strade permaneceu em silêncio, junto com seu exército. Eles conhecem os seus pecados no momento em que reúnem as suas forças para desafiar a autoridade do céu. Eu já teria feito isso há muito tempo. Mas, surpreendentemente, Matias falou com clemência, mas, considerando as contribuições e méritos que se acumularam em seu nome e que ajudaram o Império Divino a atingir seu ápice hoje, eu concederá anistia ao seu domínio. Dizendo a palavra, anistia, que ecoou por todo o domínio, uma luz brilhante imediatamente brilhou de Matias, caindo sobre os soldados abaixo. Dentro do Império Divino, foi estabelecido um conjunto de leis que tem grande peso dentro deles. O poder que foi usado para criar essas leis divinas foi e sempre será a pedra angular que sustenta os próprios fundamentos do domínio divino. Como tal, qualquer pessoa dentro da esfera celestial, uma vez que cometesse tais crimes blasfemos, estaria sujeita à ira das leis divinas do domínio. Marcados pela marca de Erishiton do Império Divino, suas almas nunca seriam capazes de se esconder dos súditos do domínio.
Até mesmo suas almas sendo erradicadas poderiam ser consideradas leves. Tais marcas que marcam a sua traição e imoralidade são irreversíveis. Mas, como a própria autoridade que criou as leis, ao divino imperador é dado o poder de perdoar, anistia. Como a palavra indica, ela remove a marca de Erisicton que estava gravada profundamente em suas almas, apagando suas responsabilidades pelos pecados que cometeram. Claro que há um preço. Por sua vez, porém, seu status como Rei Celestial será revogado, seu domínio será retirado de seus territórios e posses e seus súditos removidos de suas posições. Ao dizer isso, a aura do Urânio enfraqueceu visivelmente, com o corpo de Strade encolhendo gradualmente e suas escamas adquirindo uma cor semelhante ao cinza acinzentado. Quando o processo terminou, a forma do Urânio já havia se transformado na de um lindo homem mortal, desprovido da divindade do céu nem do poder da imortalidade. Sua pele, embora ainda indistinguível de outros seres mortais, já apresenta alguns sinais de envelhecimento. Strade também começou a reverter lentamente a sua natureza dracônica selvagem, com isso gradualmente assumindo o controle de sua mente. Mas, de repente, tudo parou mais uma vez, como se o tempo parasse de devastar seus corpos. O Urânio, assustado, olhou para cima e viu as mãos de Matias levantadas para o lado, aparentemente acenado com a mão para o lado. A senciência de Strade também retornou, o que foi um grande choque para ele. Sua Majestade, o que aconteceu? Você agora se tornou o Malkin. Matias respondeu sem olhar para o antigo Rei Celestial. Fim do capítulo. Capítulo 250 Sistema Dizeriano. Você agora se tornou o Malkin. Matias respondeu sem olhar para o antigo Rei Celestial. Você quer dizer, quem, tendo sempre estado ao lado de Matias, era, claro, um pouco familiarizado com o termo. Sem sequer responder ao seu conselheiro, Matias continuou. Seres feitos exclusivamente para combater os Eldritch SPAWNS. Sua tristeza é eliminada e apenas isso, pelo resto de suas vidas. Emoções arrancadas de vocês, o único sentimento que vocês seriam capazes de experimentar são os danos que seriam infligidos a vocês. Você é o sentimento angustiante de melancolia e solidão. Depois de dizer isso, Matias acenou com a mão. Instantaneamente, os milhões de Urânio e seu líder desapareceram da capital divina, dispersos pela primeira orla. Mais tarde, Lázaro deu um passo à frente e perguntou: isso é paciência suficiente pelo que eles fizeram, Majestade? Matias, olhando além do horizonte distante, respondeu ao assunto com calma: não. Então por quê? Porque estamos em tempos turbulentos, Lázaros. Respondendo, Matias finalmente se virou para Lázaro. Quando isso aconteceu, ficou claro para nós a gravidade do assunto Eldritch. Eles podem se infiltrar em nossas fileiras a qualquer momento, ninguém estaria seguro. Como imperador divino, soberano do céu, é meu dever garantir que meus súditos estejam seguros. Deixe este reino. Matias suspirou, olhando para o vasto reino ao seu redor. Ele então olhou além, para o lugar que uma vez chamou de casa. A reinos de distância, dentro da nova galáxia Mateon. As crianças divinas estavam sentadas em frente a uma mesa redonda, aparentemente esperando por alguma coisa. Ao redor deles havia uma sala de aparência antiga transformada em bar. Havia plantas, algumas máquinas de café, estantes de livros e uma janela com uma grandiosa vista paradisíaca do outro lado. Se Matias estivesse aqui, ele o reconheceria imediatamente, pois era o café que sua filha mais pura ocupava. Um tempo depois, Baixia, segurando uma bandeja com 9 xícaras de folhas verdes e um delicado bule de porcelana. Sinto muito por demorar tanto, pessoal. Baixia pediu desculpas com sua voz adorável enquanto colocava a bandeja sobre a mesa. Vá. Renzuang exalou com puro espanto. Pai me contou muito sobre você, irmã Xia, mas ele definitivamente subestimou você. Ao ouvir tal elogio que depreciou seu pai, Bai Xia riu levemente. Você sabe que o pai poderia ouvi-lo mesmo de longe, correto? Ela o lembrou. Pensando nisso, os olhos de Renzuang se arregalaram e imediatamente cobriram a boca.
Baixia só conseguiu rir da compreensão do irmão. Segundos depois, um homem chegou caminhando em direção a eles, ou melhor, em direção a Baixia. Estou aqui, meu amor, ele disse enquanto a abraçava pelas costas e beijava sua nuca. Tudo bem, Denos. Há convidados. Baixia, corando, bateu nas mãos de Denos que a envolviam por trás e disse para ele. Denos fez beicinho enquanto desenrolava os braços em volta dela, você me chamou pelo meu nome. Ele choramingou como uma criança negada de algo que deseja. Amor, há convidados aqui. Você está sendo impróprio, considerando seu status. Baixia o repreendeu suavemente. Eles não são convidados, amor. Denos respondeu, eles são seus irmãos e meus sogros. É fato que eles conhecem nosso relacionamento. Ele sorriu docemente. Ainda. Baixia repreendeu em voz alta, mas com sua voz angelical, parecia apenas que ela falava como uma pessoa normal. De repente, sua raiva cessou quando uma mão acariciou sua cabeça abruptamente. Pronto, consolou Denos, você não precisa ficar com raiva. Sinto muito, você pode me perdoar? Ele perguntou com olhos fofos e suplicantes. Ao ver aqueles olhos que ela ama, Baixia suavizou-se. Arrume um quarto já. Mackenzie gemeu, cansada de eles serem todos amorosos. Os dois pararam, olharam provocativamente para Mackenzie e responderam, tudo bem, Srta. Lázaro. Ao ouvir-se ser chamada de Senhora Lázaro, as bochechas de Mackenzie ficaram vermelhas enquanto elas bufavam. Vocês dois. Os dois apenas riram porque a provocação funcionou. Como esposa de Lazarus, Mackenzie frequentemente visita o reino divino que estava conectado à galáxia Mateon, mesmo depois de ter sido puxado para se fundir com o céu divino. Como resultado, ela foi a irmã que passou mais tempo junto com Denos e Baixia, que atualmente era um dos superiores da galáxia. Denos sentou-se junto com os irmãos, enquanto Baixia servia chá para eles. Enquanto ela fazia isso, Denos finalmente perguntou, a própria Mackenzie só visita aqui se tiver tempo, e todos vocês definitivamente não teriam permissão para deixar o paraíso divino sem que pelo menos um de vocês fosse deixado lá, especialmente Alexander, já que ouvi isso, você agora se tornou o imperador interino do céu divino. Todos vocês aqui deveriam significar alguma coisa. É porque querem tirar férias. Duvido. Alexander acenou com a cabeça, sua suposição está certa, irmão Denos. Ele respondeu, o céu divino foi atacado por seres sobrenaturais, e o pai está atualmente lutando contra eles. O que? Os amantes exclamaram em choque. O pai está bem. Ele está ferido? Baixia perguntou preocupada. Ela estava tão preocupada que quase bateu o bule na mesa. Não se preocupe, irmã Xia. Alexander a tranquilizou, considerando que eles estão dentro de seu domínio, duvido que papai perderia, mas ele nos enviou aqui para cumprir um objetivo. O que é? Denos perguntou com seriedade. Como alguém que pode influenciar diretamente a força de trabalho na galáxia, ele detém um enorme poder dentro de Mateon. Se pudermos ajudar, daremos tudo o que pudermos. Obrigado, irmão Denos. Alexander curvou-se respeitosamente para ele antes de endireitar as costas. Pai nos disse para estabelecer um novo céu dentro de Mateon para permanecer como uma capital temporária se o pior evento ocorrer. Alexandre explicou. Você tem energia de criação. Alexander inclinou a cabeça confuso. Para criar um reino divino, você precisaria pelo menos do poder da criação. Alexander balançou a cabeça, esse é o nosso problema atual, irmão. Ele respondeu. Renjun, que estava bebendo sua xícara de chá, finalmente disse, papai nos deu uma tarefa extremamente difícil. Com base na minha previsão, ele provavelmente está nos testando se conseguirmos descobrir isso sozinhos. Dizendo isso, todos ficaram em silêncio. Um tempo depois, uma voz de mulher finalmente quebrou o silêncio. E se estabelecermos nossa divindade aqui? Todos se viraram para onde veio a voz. Gin. Como? Rei, seu filho? Perguntou confuso.
Assim como seu pai fez antes de deixar Aquiarta, podemos estabelecer nossa divindade aqui e ganhar a fé dos nativos. Com isso, podemos, esperançosamente, ganhar fé suficiente para criar nosso paraíso. Ela explicou. Isso. Denos pensou profundamente. É possível. Ele respondeu com olhos brilhantes. Existem vários mundos recém-formados ao sul da galáxia devido a uma batalha entre dois deuses Mateon que fez com que suas energias se fundissem e criassem enormes corpos de rochas, solo e umidade flutuando no espaço. Ele explicou. Levantando-se, ele deslizou a mão pela superfície da janela, mudando o que estava mostrando. De uma paisagem imortal, tornou-se a do espaço. Dentro desse espaço, diferentes massas de corpos celestes em formato de mundo podiam ser vistas orbitando uma estrela azul. No total, havia 10 corpos em forma de mundo, flutuando no nada do espaço. Com um pouco de terraformação e ajuda dos diferentes deuses do panteão, poderíamos transformar tudo em um espaço estável para os mortais. Denos continuou. Com uma ordem direta minha e de Baixia, podemos conseguir isso facilmente. A única coisa que estamos esperando é a sua confirmação. Vocês estão prontos para se tornarem deuses. Os irmãos levantaram-se de seus assentos para observar claramente os corpos celestes. Alexandre, determinado a terminar a tarefa que seu pai lhes deu, sorriu com expectativa e respondeu: então não há tempo a perder. Ao dizer isso, Denos tirou uma moeda do bolso. Ele então fez sinal para que o seguissem. Eles então reapareceram no Salão do Conhecimento, repletos de livros novos e com uma quantidade maior de estantes. Jogando a moeda para cima, Denos gritou: ordens dos filhos do Criador, terraformaremos o sistema dizeriano. Respondendo ao seu chamado, milhares de supervisores, patrulheiros, deuses e estudiosos surgiram de trás das estantes, com os olhos cheios de óbvia antecipação enquanto começavam a planejar a tarefa em questão. Juntamente com os irmãos divinos, a criação de um novo sistema que pode sustentar a vida começou a acontecer. Depois de planejar a estrutura com a ajuda dos estudiosos, os outros seres poderosos começaram a deixar o Salão do Conhecimento para o sistema dizeriano iniciar a terraformação. Todos começaram a trabalhar, com os deuses começando a restaurar a paisagem, criar uma atmosfera, desenvolver formas de vida, migrar bactérias, ativando diversos elementos dentro da Terra enquanto os vigilantes e patrulheiros ajudavam no transporte e outras coisas. Dias depois, chegou alguém inesperado, o que tornou o trabalho muito mais rápido do que nunca. Tios e tias, Mackenzie reuniu-se animadamente. 4 pessoas flutuando no espaço sentiram sua presença. Eles voaram em direção ao local e ficaram chocados. Mackenzie. O que é tudo isso? Fim do capítulo.